Aqui nós vamos dar início agora aqui na página 120, nosso novo conteúdo de gramática. Orações subordinadas adverbiais temporais, condicionais, causais e consecutiva, né? Quando nós vimos aqui o título Orações subordinadas adverbiais, nós já vimos aqui que nós precisamos retomar, né, e revisar uma classe gramatical chamada de advérbios, né? Então, nós precisamos revisar os advérbios. Aqui nós temos duas questões para fazermos a introdução ao nosso conteúdo, que é orações subordinadas adverbiais. Então, a primeira questão diz o seguinte: releia este trecho retirado da reportagem de divulgação científica lida. Aqui está o trecho onde você vai ler, que diz o seguinte: a tecnologia de velas para propulsão espacial passou por dois testes importantes. Recentemente, em 2010, a JAXA, Agência Espacial Japonesa, lançou sonda Akatsuki na direção do planeta Vênus, e junto com ela foi uma pequena espaçonave de teste chamada Icarus. Na letra A, diz o seguinte: observe no quadro a seguir como a oração destacada foi representada. Então, nós fizemos aqui, foi feita a divisão, certo? Da função sintática da oração destacada. Onde ficou o sujeito, a JAXA, Agência Espacial Japonesa, o verbo lançou e o complemento do verbo, a sonda Akatsuki. Diz assim: no trecho original há mais informações além das que foram indicadas nesse quadro. Quando a sonda foi lançada e para onde? Então, aí, quando a sonda foi lançada, nós temos aqui, ó, em 2010. E para onde? Ela foi lançada na direção do planeta Vênus, né? Então, são os dois complementos que não está aqui, ó. Quando, em 2010, e para onde? Que foi em direção ao planeta Vênus. A letra B diz assim: do ponto de vista sintático, qual é a classificação das informações que indicam quando e para onde a sonda foi lançada? Então, eles são adjuntos adverbiais, certo? Porque são os advérbios que indicam, né, o tempo, o modo, o lugar. Então, elas são chamadas de adjuntos adverbiais. Então, indicando aqui o tempo, quando, que foi em 2020, e onde, qual a direção, que é a direção do planeta Vênus. E são chamadas de adjuntos adverbiais. Desgraça aqui é atendente virtual. Tá no mundo de mensageiro. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: releia a continuação da explicação sobre a sonda Akatsuki, que diz o seguinte: no espaço, ela abria suas finas velas, 4 segmentos triangulares formando um quadrado, e usava a luz solar como propulsor. A ideia é que as partículas de luz do Sol, ao baterem numa superfície brilhante, reflexiva, transferem um pouquinho de sua energia de movimento para a espaçonave, empurrando-a suavemente. Se sua nave for leve e as velas grandes, o impulso pode ser suficiente para acelerá-la sem usar combustível. A letra A diz o seguinte: indique a qual termo se refere cada adjunto adverbial destacado e se este é constituído de advérbio ou de locução adverbial. Então, aí no primeiro nós temos no espaço, né? Aqui, ó, está destacado no espaço,
significa o quê? Um adjunto adverbial. E suavemente é um advérbio, indica o modo, como foi empurrado, né? Empurrando-a suavemente. Então, no espaço, adjunto adverbial e suavemente, advérbio. A letra B. Que ideia cada adjunto adverbial da pergunta anterior expressa? Então, aqui no espaço, ele expressa a ideia de lugar, né? E suavemente expressa a ideia de modo, né? O modo como foi empurrado. A letra C. Em que momento as partículas de luz do Sol transferem sua energia de movimento para a espaçonave? Ao baterem numa superfície brilhante e reflexiva, né? Tá aqui, ó. As partículas de luz do Sol, ao baterem numa superfície brilhante e reflexiva, é que elas transferem um pouco de sua energia de movimento, certo? E a letra D. Pode-se afirmar que a indicação temporal apontada na resposta ao item C constitui-se uma locução adverbial ou uma oração com função de advérbio? Repetindo, pode-se afirmar que a indicação temporal apontada no item C constitui-se em locução adverbial ou em oração com função de advérbio. Então, nós dizemos aí que é o quê? Formada por uma oração com função de advérbio, certo? Continuando aqui, ó, diz o seguinte, no final da página 20. Você viu para expressar a circunstância em que ocorre a ação verbal, podemos empregar advérbios, locuções adverbiais e também uma oração. Foi o caso aqui da pedida na letra D. Nos capítulos anteriores, vimos que as orações subordinadas assumem o valor de substantivo ou de adjetivos, desempenhando funções sintáticas próprias dessas classes de palavras. Agora você vai ver como as orações podem assumir valor de advérbios com as orações subordinadas adverbiais. Temos aqui o quadrinho que diz assim, anote aí, que diz assim, quando uma oração tem valor de advérbio e desempenha função sintática de adjunto adverbial, tem-se uma oração subordinada adverbial, que especifica circunstância do verbo de outra oração, classificada como oração principal. Quem é classificada? A outra oração, né? Se nós temos uma oração subordinada adverbial, então, junto ou antes ou depois dela, nós vamos ter uma oração principal, ou de seu conteúdo integral, certo? Então, aqui só retomando, né? Nós já ainda lembramos o que é uma oração subordinada, né? Que para a oração subordinada existir, ela depende de uma oração chamada de oração principal, certo? E nós sabemos a diferença entre as orações ou subordinadas e coordenadas. As subordinadas, para elas existir, elas precisam de uma oração principal e precisam ser ligadas por conjunções, né? E aqui nós vamos aprender a classificar as orações subordinadas, adverbiais, certo? Lembrando que nós precisamos rever todos os advérbios já estudados no ano anterior e as locuções adverbiais.